Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Resumo da história do Antigo Testamento. Criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, com tudo o que neles contém. Embora pudesse terminar esta grande obra no momento, ele quis usar seus períodos de tempo, chamados de dias na Sagrada Escritura. No primeiro dia, Deus disse: faça-se a luz, e a luz surgiu. No segundo, criou o firmamento. No terceiro, separou as águas da terra e ordenou que a terra produzisse plantas, flores e frutos. No quarto dia, fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto, criou os peixes e as aves. No sexto, todos os animais restantes. E finalmente o homem. No sétimo dia, Deus cessou sua obra criadora e chamou esse dia de sábado, que significa descanso. Mais tarde, através de Moisés, ele ordenou ao povo hebreu que este dia fosse santificado e consagrado. Criação do homem e da mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, formando seu corpo da terra e soprou em seu rosto, infundindo-lhe uma alma imortal. O primeiro homem foi chamado Adão, que significa formado da terra, e foi colocado num lugar cheio de delícias, o paraíso terrestre. Como Adão estava só, Deus lhe deu uma companheira. Ele fez Adão dormir profundamente, retirou-lhe uma costela e a partir dela formou a mulher, que Adão chamou de Eva, que significa vida, pois seria a mãe de todos os viventes. Dos anjos. Antes da criação do homem, Deus havia criado uma multidão de seres espirituais, mais elevados que o homem, chamados de anjos. Os anjos são puros espíritos, sem forma ou figura, criados para conhecer e amar a Deus, com liberdade para fazer o bem ou o mal. Muitos anjos permaneceram fiéis a Deus, enquanto outros, movidos pela soberba, rebelaram-se, liderados por Lúcifer, e foram condenados ao inferno por toda a eternidade. Esses anjos rebeldes são chamados de demônios. Pecado de Adão e Eva e seu castigo. Deus colocou Adão e Eva em um estado de inocência e felicidade, livres de todas as misérias. Eles podiam comer de todos os frutos do paraíso, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O demônio, invejoso, tentou Eva por meio da serpente. Eva desobedeceu a Deus, comeu o fruto proibido e fez Adão comer também. Esse pecado trouxe a desgraça sobre eles e toda a humanidade, perdendo a graça santificante e o direito à bem-aventurança. Foram expulsos do paraíso, condenados ao trabalho e fadiga, e a raça humana herdou o pecado original. Promessa do Redentor. Mesmo após o pecado de Adão, Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu um Salvador, o Messias, que viria libertar a humanidade do pecado e do diabo. Esta promessa foi repetida várias vezes aos patriarcas e, mais tarde, por meio dos profetas ao povo hebreu. O dilúvio. Com o tempo, a humanidade se corrompeu, e a terra encheu-se de vícios e maldade. Deus então decidiu punir a humanidade com um dilúvio universal. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobrirão até as montanhas mais altas. Os filhos de Adão e os patriarcas. Adão e Eva, depois de serem expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim dedicou-se à agricultura, e Abel ao pastoreio. Deus mostrou sua satisfação pelos sacrifícios de Abel, que oferecia o melhor do seu rebanho, mas desprezou os sacrifícios de Caim, que oferecia os piores frutos da terra. Enfurecido pela inveja, Caim levou Abel ao campo e o matou. Para consolar Adão e Eva pela morte de Abel, Deus lhes deu outro filho, chamado Sete, que foi bom e temente a Deus. Durante sua longa vida de 930 anos, Adão teve muitos outros filhos e filhas, que povoaram a terra. Entre os descendentes de Sete e os outros filhos de Adão, os anciãos, pais de imensa descendência, eram líderes das tribos e famílias de seus filhos e netos, atuando como príncipes, juízes e sacerdotes. A história os conhece pelo nome de patriarcas. A providência concedeu-lhes uma vida longa para que ensinassem seus filhos a religião revelada e mantivessem viva a tradição das promessas divinas, perpetuando a fé no futuro Messias. O dilúvio. Com o tempo, os descendentes de Adão se corromperam, enchendo a terra de vícios e maldades. Diante de tanta corrupção, Deus decidiu punir a humanidade com um dilúvio universal. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobrirão até as montanhas mais altas. Todos os homens morreram afogados, exceto Noé e sua família. Noé, obedecendo a uma ordem de Deus recebida 100 anos antes do dilúvio, havia construído uma arca,
onde ele entrou com sua esposa, seus filhos Sem, Cão e Jafé, suas esposas, e os animais que Deus lhe indicou. A Torre de Babel. Os descendentes de Noé multiplicaram-se rapidamente e, ao crescerem em números, decidiram separar-se. Antes disso, porém, tentaram construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. O trabalho progredia, mas Deus, ofendido pelo orgulho deles, confundiu as línguas dos construtores. Incapazes de se entenderem, dispersaram-se, abandonando o projeto. A torre foi chamada Babel, que significa confusão. O povo de Deus. Após o dilúvio, os homens não permaneceram fiéis a Deus por muito tempo e logo caíram em pecados semelhantes aos do passado, chegando ao ponto de perder o conhecimento do verdadeiro Deus e entregarem-se à idolatria, adorando coisas criadas. Para preservar a verdadeira religião, Deus escolheu um povo e decidiu governá-lo com especial providência, protegendo da corrupção geral. Princípio do povo de Deus. Renovação do pacto com Abraão. Deus escolheu um homem da Caldeia chamado Abraão, descendente dos patriarcas pela linhagem de Éber, para ser o pai do novo povo de Deus, conhecido como o povo hebreu. Abraão manteve-se justo em meio ao seu povo, que cultuava ídolos, e Deus lhe ordenou que saísse de sua terra em direção a Canaã, prometendo-lhe que faria dele o chefe de uma grande nação e que de sua descendência nasceria o Messias. Como confirmação, Abraão, já idoso, teve com sua esposa Sara um filho, chamado Isaque. Para testar a fidelidade de Abraão, Deus ordenou-lhe que sacrificasse seu único filho, Isaque, a quem tanto amava. Abraão, firme na fé, preparou-se para obedecer, mas um anjo interrompeu o sacrifício e, como recompensa, Deus o abençoou, garantindo que de sua descendência nasceria o Redentor. Isaque, aos 40 anos, casou-se com Rebeca, que deu à luz 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, sendo o primogênito, tinha direito à bênção paternal, mas, por providência divina, Isaque abençoou Jacó, que havia comprado o direito de primogenitura de Esaú por uma compensação insignificante. Para escapar da ira de Esaú, Jacó fugiu para Harã, casa de seu tio Labão, onde casou-se com as 2 filhas de Labão, Lia e Raquel. Após 20 anos, retornou para sua casa com grande riqueza e uma numerosa família. Durante seu retorno, antes de se reconciliar com seu irmão, Jacó teve uma visão e seu nome foi mudado para Israel. Jacó foi pai de 12 filhos, entre os quais os 2 últimos, José e Benjamim, eram filhos de Raquel. Entre os filhos de Jacó, o mais discreto e reto era José, muito querido por seu pai, mais que todos os outros. Por esse motivo, seus irmãos o invejavam e, movidos por esse ressentimento, tramaram contra ele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas acabaram por vendê-lo a mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito e o venderam a Potifar, ministro de Faraó. Jacó e seus filhos no Egito. José, no Egito, conquistou rapidamente a estima e o afeto de seu amo com sua virtude. No entanto, foi injustamente caluniado pela mulher de Potifar e acabou preso. José permaneceu no cárcere por 2 anos, até que interpretou 2 sonhos para o faraó, prevendo 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Por essa profecia, foi libertado e nomeado vice-rei do Egito. Durante os anos de abundância, José fez grandes provisões, e quando a fome chegou, o Egito estava abastecido. Pessoas de várias regiões iam ao Egito em busca de trigo, e Jacó foi forçado a enviar seus filhos. Eles não reconheceram José a princípio, mas ele os reconheceu e revelou sua identidade. José ordenou que trouxessem seu pai ao Egito com toda a família. Jacó, ansioso por ver seu filho amado, foi até o Egito, e o rei lhes deu a terra de Gesem para que se estabelecessem. Depois de 17 anos no Egito, Jacó, prestes a morrer, reuniu seus 12 filhos e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Ele pediu que, ao retornarem à terra de Canaã, não deixassem seus ossos no Egito. Jacó abençoou cada um de seus filhos, e a Judá previu que o poder supremo permaneceria em sua descendência até a vinda do Messias. Servidão dos hebreus no Egito. Os descendentes de Jacó, conhecidos como hebreus ou israelitas, foram respeitados pelos egípcios por algum tempo. No entanto, eles se multiplicaram em grandes números, formando um povo considerável. Um novo faraó, que reinou mais tarde, oprimiu-os com dura escravidão, chegando a ordenar que todos os filhos varões recém-nascidos fossem jogados no Nilo. Libertação dos hebreus por Moisés. Na escravidão,
O povo hebreu teria perecido sem ver a terra de Canaã, se Deus não tivesse agido milagrosamente. Um menino hebreu, chamado Moisés, foi salvo das águas do Nilo pela filha de Faraó, que o criou na corte. Deus usou Moisés para libertar seu povo e cumprir as promessas feitas a Abraão. Quando Moisés cresceu, Deus ordenou que, junto com seu irmão Arão, fosse ao Faraó e exigisse a libertação dos hebreus. O Faraó recusou, e Moisés, munido de um cajado, feriu o Egito com 10 pragas, sendo a última morte dos primogênitos egípcios, desde o filho do rei até os animais. Na noite dessa tragédia, os hebreus celebraram a Páscoa pela primeira vez, conforme o rito ordenado por Deus. Cada família sacrificou um cordeiro sem defeito, usou seu sangue para marcar as portas, e comeu a carne como caminhantes prontos para partir. Esse cordeiro simbolizava Jesus, o cordeiro imaculado que salvaria a humanidade da morte eterna. Faraó, desesperado pela morte dos primogênitos, permitiu que os hebreus partissem e lhes entregou ouro e prata. Eles partiram e, após 3 dias, chegaram à margem do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. Arrependido de ter deixado os hebreus partirem, Faraó os perseguiu com seu exército e os alcançou junto ao mar. Moisés encorajou o povo e, estendendo seu cajado, dividiu as águas, permitindo que os hebreus atravessassem a pé enxuto. Faraó e seus soldados os seguiram, mas as águas voltaram a se fechar, submergindo todo o exército. Os hebreus no deserto. Após atravessar o Mar Vermelho, os hebreus entraram no deserto. Se tivessem obedecido às leis divinas e às ordens de Moisés, teriam chegado rapidamente à terra prometida, mas, por causa de suas rebeliões, Deus os manteve no deserto por 40 anos, até que toda a geração que saíra do Egito, exceto Caleb e Josué, morresse. Durante esse tempo, Deus os alimentou com maná, uma substância branca que aparecia todas as manhãs, exceto no sábado, quando eles coletavam o dobro na véspera. Quando precisavam de água, Deus a fazia jorrar de rochas tocadas pelo cajado de Moisés. Uma grande nuvem os protegia do sol durante o dia e se transformava em coluna de fogo à noite para iluminar o caminho, que, levantada por Moisés em uma haste, apresentava a figura da cruz. A virtude deste emblema era símbolo da virtude que havia de ter a Santa Cruz para curar as chagas do pecado. Josué e a entrada na terra da promissão. Depois de os haver detido por 40 anos no deserto, Deus introduziu os homens na terra da promissão. Moisés viu de longe, mas não entrou. Josué lhe sucedeu no governo do povo. Precedidos pela arca, atravessaram o rio Jordão, cujas águas tinham parado para deixar livre a passagem pelo rio. Tomaram a cidade de Jericó, subjugaram os povos que habitavam a terra de Canaã e a dividiram em 12 partes, segundo o número de tribos. Então, Deus castigou por meio de seu povo os gravíssimos delitos daquelas nações. Estas tribos tomaram o nome de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, Benjamim, filhos de Jacó, e Efraim e Manassés, filhos de José. Mas a tribo de Levi não tinha outro território. Deus as chamou ao ofício sacerdotal e quis ser ele mesmo sua porção e sua herança. Da tribo de Judá, segundo profetizara Jacó na hora da morte, nasceria mais tarde o Redentor do mundo. Jó. Por aqueles tempos vivia na Idumeia um príncipe muito rico e justo, por nome Jó, o qual temia Deus e guardava-se de praticar o mal. Quis o Senhor fazer dele um modelo de paciência nas maiores dificuldades da vida. Permitiu que Satanás o tentasse com tribulações sem precedentes. Em poucos dias lhe arrebataram suas imensas posses, a morte o privou de sua numerosa família e ele mesmo viu-se ferido em todo o corpo de úlceras malignas. Jó, atribulado com tantas desgraças, não picou por impaciência, caiu com face por terra, adorou o Senhor, e disse: O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, em recompensa à sua submissão, abençoou e devolveu-lhe a saúde, dando-lhe mais prosperidades do que antes. Tudo isso é descrito luminosamente em um dos livros sagrados intitulados Jó. Os hebreus sob os juízes. Tendo os hebreus liderados por Josué apoderado da Palestina, não mais a abandonaram, sendo regidos segundo a lei de Moisés, ou pelos anciãos do povo, ou por juízes e, mais tarde, por reis. Os juízes eram pessoas, entre elas 2 mulheres, Débora e Jael, suscitadas e escolhidas por Deus de tempos em tempos para livrar os hebreus sempre que caíam sob a dominação de seus inimigos como punição por seus pecados.
Os dois juízes mais famosos foram Sansão e Samuel. Sansão, dotado de uma força extraordinária e maravilhosa, durante muitos anos molestou e causou 1000 estragos aos filisteus, inimigos de Deus muito poderosos. Traído depois e perdidas suas prodigiosas forças, reuniu as que lhe restavam para sacudir e derrubar um templo de seus inimigos, sob cujos escombros foi sepultado com muitos deles. Samuel, o último dos juízes, venceu os filisteus. Por ordem de Deus reuniu o povo que se revoltou e exigiu um rei, e em sua presença escolheram e consagraram Saul, da tribo de Benjamim, primeiro rei de todo o povo hebreu. Os hebreus sobre os reis. Saul reinou muitos anos, mas, após os 2 primeiros foi rejeitado por Deus por causa de uma gravíssima desobediência, e um jovem chamado Davi, da tribo de Judá, foi ungido e consagrado rei e mais tarde tornou-se célebre matando em um único combate um gigante filisteu chamado Golias, que insultou o povo de Deus posto em ordem de batalha. Saul, derrotado pelos filisteus, foi dado à morte. Então, subiu ao trono Davi, que reinou sobre o povo de Deus por 40 anos. Acabou por conquistar toda a Palestina, subjugando os infiéis que ali estavam, e, especialmente, assenhorou-se da cidade de Jerusalém, que ele escolheu para a cadeira de sua corte capital de todo o reino. A Davi sucedeu Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. Edificou o templo de Jerusalém e gozou de longo e glorioso reinado. Mas os últimos anos de sua vida, em razão das artes insidiosas de mulheres estrangeiras, caiu em idolatria, e alguns temem por sua salvação eterna. Divisão do reino. Sucedeu ao rei Salomão seu filho Roboão. Por não querer este aliviar a carga duríssima dos impostos cobrados por seu pai, 10 tribos se lhe rebelaram, que tomaram por rei a Jeroboão, chefe dos rebeldes, e somente 2 tribos permaneceram fiéis a Roboão, as de Judá e Benjamim. O povo hebreu viu-se deste modo dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Estes 2 reinos não se uniram mais, mas cada um teve a sua própria história. Reino de Israel e sua destruição. Os reis de Israel, todos perversos e impregnados de idolatria, que arrastaram a maior parte do povo das tribos, governaram durante 254 anos. E finalmente, em punição por suas enormes iniquidades, parte do povo foi disperso, parte levado cativo para a Síria por Salmaneser, rei da Síria, e o reino de Israel caiu para não mais se levantar. Para repovoar o país foram enviadas colônias de gentios, que foram associados em tempos posteriores a alguns israelitas que retornaram do exílio e alguns maus judeus, e juntos formaram depois um povo, que se chamou samaritano, inimigo acérrimo da nação judaica. Entre os israelitas levados cativos a Nínive, capital da Síria, a Tobias, varão santíssimo de quem se encontra nos livros sagrados uma particular história, própria para fazer-nos cobrar alta estima do santo temor de Deus e das disposições de sua providência. Reino de Judá e cativeiro na Babilônia. Os reis de Judá, dos quais alguns foram piedosos e bons e outros ímpios, reinaram durante 388 anos. No tempo de Manassés, um dos últimos reis de Judá, aconteceu o que está escrito no livro que se intitula de Judite, a qual, matando Holofernes, capitão-general do rei dos assírios daquele tempo, livrou a cidade de Betul e toda a Judeia. Mais tarde, outro rei dos assírios, Nabucodonosor, pôs fim ao reino de Judá, apoderou-se de Jerusalém e a destruiu totalmente, junto com o templo de Salomão, fez prisioneiro e arrancou os olhos de seu último rei, Zedequias, levando o povo cativo para a Babilônia. Daniel. Durante o cativeiro babilônico viveu o profeta Daniel, escolhido com outros jovens hebreus para ser educado e depois destinado ao serviço pessoal do rei. Com sua virtude conquistou a estima e o afeto de Nabucodonosor, principalmente depois de ter interpretado um sonho que este tivera e que depois esquecera. Ele também foi muito amado pelo rei Dario, mas seus adversários acusaram-no de adorar o seu Deus, desobedecendo ao edito real que o proibia, e lograram que fosse arrojado ao fosso dos leões, dos quais Deus o livrou milagrosamente. Fim do cativeiro de Babilônia e volta dos hebreus à Judeia. O cativeiro babilônico durou 70 anos, depois dos quais os judeus alcançaram a liberdade com Ciro. De volta à sua pátria, liderados por Zorobabel, reedificaram Jerusalém e o templo, encorajados por Neemias, ministro do rei, e pelo profeta Ageu. Mas nem todos voltaram para casa. Entre aqueles que permaneceram em terra estrangeira, houve por divina disposição Ester, que,
escolhida pelo rei Assuero para sua esposa, salvou depois seu povo da ruína que fora condenado pelo rei, instigados pelo ministro Amã que abominava Mardoqueu, tio da rainha. Os judeus, ao recuperarem a liberdade, eram doravante mais fiéis ao Senhor, vivendo sob os cuidados de suas próprias leis e reconhecendo por chefe de sua nação o sumo pontífice, com certa dependência, o rei da Pérsia, o rei da Síria ou do Egito, de acordo com o destino das armas. Entre esses reis, alguns deixaram em paz os judeus e outros os perseguiram para reduzi-los à idolatria. O tirano mais cruel foi Antíoco Epifânio, rei da Síria, que publicou uma lei a que todos os seus súditos estavam obrigados, sob pena de morte, a abraçar a religião dos gentios. Muitos judeus então consentiram naquela impiedade, mas muitos mais se mantiveram firmes e se conservaram fiéis a Deus, e muitos outros morreram com glorioso martírio. Assim sucedeu a um santo ancião que se chamava Eleazar e 7 irmãos, que se dizia Macabeus, com sua mãe. Surgiram depois contra o ímpio e cruel Antíoco alguns intrépidos defensores da religião e da independência da pátria, à frente dos quais se pôs um sacerdote de nome Matatias, com seus 5 filhos, virtuosos e esforçados como ele. Primeiro retirou-se para os montes, e reunindo ali outros valentes, desceu e feriu seus opressores. Judas, apelidado Macabeu, filho de Matatias, continuou a guerra iniciada por seu pai, e com o favor de Deus e com a ajuda de seus irmãos fundou o pequeno reino chamado dos Macabeus, que por um período de 125 anos governaram a Judeia como pontífices e capitães, e depois também como reis. Este grande capitão, chamado na Sagrada Escritura como varão fortíssimo, deu ilustre exemplo de piedade para com os defuntos e confirmou solenemente a fé no purgatório, ordenando uma grande coleta de dinheiro com destino a Jerusalém, para que ali se oferecessem dons e sacrifícios em sufrágio dos que haviam caído mortos na Guerra Santa. Foi abençoado do povo por suas muitas vitórias e tornou-se o terror de seus inimigos. Mas finalmente dominado por estes, e não apoiado pelos seus, morreu como herói com as armas em punho no ano de 161, antes da era cristã. A Judas Macabeu sucederam um após outro seus irmãos Jonatã e Simão, e depois o filho deste, João Hircano, que realizou um governo sábio, glorioso e feliz. Mas os filhos e descendentes degenerados da virtude de seus mais velhos e outros dissidentes entre si entraram em desastrosos conflitos com seus poderosos vizinhos, e em breve a Judeia perdeu força e autoridade, vindo gradualmente a cair em mãos dos romanos. Os romanos primeiro a tornaram tributária, e logo depois lhe impuseram um rei de nação estrangeira, Herodes, o Grande, assim chamado por algumas empresas felizes, mas certamente não grande a juízo da história, que não calou as trapaças e vilezas que empregou para subir ao cobiçado poder, do qual se valeu mais tarde para perseguir a pessoa adorável de Jesus Cristo em sua infância. Afortunado no exterior, viveu e morreu desgraçadíssimo, fim comum dos perseguidores. Depois dele reinou, com mais ou menos extensão de poder, 3 filhos seus e 2 netos, mas pouco durou sua glória, pois o reino foi rapidamente reduzido à província do Império Romano, que enviou um governador para governar em seu nome para conservar seu povo sob a custódia da lei, ou para fazê-lo voltar a ela de novo, quando prevaricava e em especial para preservá-lo da idolatria, a que poderosamente pendiam. Deus suscitou em todos os momentos homens extraordinários chamados profetas, que inspirados por ele previam os eventos que estavam por vir. Alguns desses profetas, como Elias e Eliseu, não deixaram nada escrito, mas deles e de suas façanhas se faz menção na história sagrada. Outros 16 deixaram escritas suas profecias, que foram conservadas entre os livros sagrados. 4 destes, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, são chamados maiores, porque suas profecias são mais extensas. Os outros 12 se chamam menores, pela razão oposta. A principal atribuição dos profetas era manter viva a memória da promessa do Messias e preparar o povo para que o reconhecesse. Muitos séculos antes anunciaram o tempo preciso de sua vinda, e descreveram com detalhes minuciosos seu nascimento, vida, paixão e morte, que, lendo o conjunto de suas profecias, mais parecem historiadores do que profetas. Eis aqui algumas profecias que se referem ao tempo da vinda do Messias. O profeta Daniel, para o fim do cativeiro babilônico, anunciou claramente que o Messias apareceria, viveria, seria negado e morto pelos judeus dali a 70 semanas de anos, e que logo após Jerusalém seria destruída e os judeus dispersos, já incapacitados de constituir uma nação.
Os profetas Ageu e Malaquias anunciaram aos judeus que o Messias viria no segundo templo, e, portanto, antes de sua destruição. O profeta Isaías, além de descrever muitas circunstâncias do nascimento e da vida do Messias, anunciou que, depois de sua vinda, os gentios seriam convertidos. O que este e os outros profetas anunciaram teve seu cumprimento. A saber, as 70 semanas foram cumpridas, Jerusalém foi destruída, destruído o segundo templo, os judeus foram e permaneceram espalhados por toda a terra, e os gentios se converteram. Então, o Messias veio. Acima de tudo, essas profecias tiveram seu cumprimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e somente nele. Portanto, ele é o verdadeiro Messias prometido. Para